O mundo do futebol perdeu no dia 25 de novembro de 2020 um dos maiores jogadores de sua história. O garoto de ouro que com sua genialidade se tornou Dios. O mundo do futebol perdeu Diego Armando Maradona e é a história desse craque argentino que iremos contar nesse vídeo. Diego Armando Maradona Franco nasceu em 30 de outubro de 1960, em Lanús, província de Buenos Aires. Passou grande parte de sua infância em Vila Fiorito, um bairro pobre e violento. Foi o quinto dos 7 filhos de Dona Tota. O pai de Maradona, que também se chamava Diego, trabalhava incansavelmente para levar comida para casa. Desde muito jovem, Maradona já demonstrava todo o seu talento em jogos em seu bairro, onde competia contra homens mais velhos. O começo da história de Maradona no futebol aconteceu no Estrela Roja, time de Vila Fiorito, fundado por seu pai. Aos 8 anos, foi para as categorias de base do Argentinos Júniors. Fez parte do grupo que ficou conhecido como Los Cebolitas. Maradona entrou para os Cebolitas indicado por Goyo Carrizo, um amigo de bairro e também jogador. Os Cebolitas marcaram a história com Maradona. Ficaram mais de 130 partidas sem perder. Era um exemplo de time de base na Argentina. Um time de muitos talentos, comandado por Diego. Por muito pouco, o Argentinos Júniors não perdeu El Pibe. O pai do jogador não queria autorizar que o filho fosse fazer os testes no clube. Mas no fim, deu tudo certo e Maradona foi liberado pelo pai para os testes. Nos testes, Maradona impressionou Francisco Cornejo, olheiro do Argentinos Júniors, que passou a bancar tudo que fosse necessário para Diego permanecer no clube. Maradona desenvolvia as suas habilidades a cada dia na base do Argentinos Júniors, até que quando estava prestes a completar 16 anos, em 1976, subiu para os profissionais do clube e de lá não saiu mais e começou ali a encantar o mundo do futebol. Sua estreia foi contra o Talleres e o seu primeiro gol profissional saiu poucas semanas depois no jogo contra o San Lorenzo. A sua mágica com a perna esquerda o levou a ser convocado para a seleção principal da Argentina, já em 1977. Com 17 anos, foi convocado para uma partida contra a Hungria. Esse jogo terminou 5-1 para os argentinos. Em 1978, era ano de Copa do Mundo. Maradona já era visto como um grande talento. A expectativa é que ele fosse convocado pelo treinador da equipe na época. O treinador se chamava César Luiz Menotti, mas Menotti deixou Maradona de fora da lista por conta de sua pouca idade. Anos mais tarde, Menotti admitiu que foi um erro deixar Maradona fora dessa Copa. Em 1978, Maradona foi pela primeira vez artilheiro do campeonato argentino e repetiu a dose em 79 e 80, sendo em 79 e 80 eleito o melhor jogador sul-americano. Em 79, conquistou o Campeonato Mundial Sub-20 pela Argentina e, nesse ano, marcou também seu primeiro gol pela seleção principal. No Argentinos Júniors, Maradona não conquistou títulos, mas seu nome ficou marcado por grandes exibições. Foram 116 gols em 166 jogos. A história do clube ficou tão marcada por Diego que o estádio do clube leva o nome do craque argentino. Do Argentinos Júniors se transferiu para o Boca Juniors, clube de seu coração.
O valor da transferência foi 2,5 milhões de dólares, valor extremamente baixo se comparado aos que são pagos atualmente. No Boca, fez sua estreia jogando contra o seu ex-clube, o Argentinos Júniors, em um jogo amistoso. Essa era uma das condições para a venda do craque argentino. Outra condição é que ele não poderia enfrentar o Argentinos em jogos oficiais. A estreia em jogos oficiais foi contra o Talleres, mesmo clube contra o qual fez a estreia em sua carreira profissional. No Boca, conquistou seu primeiro título profissional, o Campeonato Metropolitano de 1981, um título importante para o Boca, que passava por um período sem conquistas. A primeira passagem pelo Boca foi relativamente curta, mas muito intensa. Foram 28 gols em 40 jogos. Em 1982, Maradona foi para a sua primeira Copa do Mundo. A marcação para cima do Maradona durante a Copa do Mundo foi fortíssima, apanhava demais o craque argentino. Preso nessa marcação, Maradona viu a seleção argentina ser eliminada. Ainda no ano de 1982, foi vendido ao Barcelona por 7 milhões de dólares. Era visto como uma grande esperança pelo clube, mas logo em sua primeira temporada teve que se afastar dos gramados para se tratar de uma hepatite. Foram 3 meses fora dos campos. Em 1983, Maradona conquistou os seus primeiros títulos pelo clube espanhol. Conquistou a Copa do Rei, a Copa da Liga Espanhola e a Supercopa da Espanha. No clube, também entrou em algumas confusões. Em uma delas, acabou sendo suspenso por 3 meses. E o Barcelona resolveu negociar o craque argentino. Maradona viveu bons e maus momentos no clube espanhol. Em 59 jogos no Barcelona, fez 38 gols. Seu último jogo pelo clube foi em um amistoso contra o Fluminense. Ainda no Barcelona, em 84, o argentino se envolveu com as drogas pela primeira vez. Diego tinha apenas 24 anos. No mesmo ano de 1984, Maradona se transferiu para o Napoli, que na época era um clube bastante modesto. Maradona foi recebido como um rei. Foi uma grande surpresa essa transferência. Lá, marcou o seu nome no futebol italiano e consolidou de vez o apelido Dios. Y bueno, si me preguntan quién fue Maradona, quién es o qué es Maradona para el público argentino, se lo puede calificar de muchas maneras a Diego. No hay una sola forma, yo creo que nos quedaríamos cortos si tomamos una única postura, pero lo cierto es que hay muchos adjetivos calificativos que le quedan bien a Diego. Por ejemplo, el mejor jugador de todos los tiempos, el que anotó el gol más espectacular en la historia de los mundiales, el gol más pícaro, el del ladrón con la mano a los ingleses. Pero hay uno que creo que lo centra y lo define muy bien a Diego Armando Maradona. Y lo dijimos y lo volvemos a decir. Maradona es pueblo, es la felicidad, es la voz de los que no tienen voz, es el hambre de gloria, es el argentino hecho definición. Hizo que conozcan a Argentina en todas partes del mundo. Y hay una frase que dijo el otro día Dalma Maradona en su posteo de Instagram que creo que también resalta mucho de lo que era Diego con sus cercanos. Te amo y te voy a defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida, fue lo que había dicho la hija de Dios, del más grande de todos los tiempos. Y es eso también, la generosidad hecho persona. Em 1986, El Pibe foi para a sua segunda Copa do Mundo, a sua melhor participação em Copas do Mundo. A essa altura, Maradona já era um grande astro do futebol mundial e sua participação foi simplesmente memorável. Na temporada 86-87,
Comandado por Maradona, o Napoli conquistou o seu primeiro campeonato italiano. Na temporada seguinte, foi o craque da competição, mas o título escapou. Já na temporada 88-89, o Napoli, com o Maradona em grande fase, foi campeão da Copa da UEFA, o primeiro título continental da história do clube. Em 89-90, mais um campeonato italiano para a conta, e a lenda Maradona em Nápoles era cada vez maior. Em 90, mais uma convocação para a Copa do Mundo. Nessa, a Argentina foi bem, chegando até a final da competição, ficando com o vice-campeonato. Em 1991, Maradona foi pego no doping pela primeira vez, pelo uso de cocaína. Até esse momento, era desconhecido do público que o craque argentino fazia uso de drogas. Acabou suspenso do futebol por 15 meses. Após a suspensão, entrou em depressão e se afundou ainda mais nas drogas. Acabou nesse período sendo preso na Argentina. Na temporada 92-93, brigado com a diretoria do Napoli, partiu para o Sevilha após o término de sua suspensão. De volta ao futebol espanhol, Diego, aos 31 anos, imediatamente recebeu a faixa de capitão no Sevilha. A expectativa era que a carreira podia ser retomada com sucesso, sendo todas as vontades do craque argentino atendidas. O começo no clube espanhol foi bom, longe dos melhores tempos de Maradona, mas os resultados positivos apareciam, até que uma convocação para a seleção fez a relação entre clube e jogador desandar. O Sevilha não queria liberar Maradona para a seleção. Maradona não ouviu o clube e acabou indo jogar por sua seleção, o que deixou os dirigentes totalmente irritados. Com problemas com seu peso e um clima ruim no clube, Maradona fez sua última partida no Sevilha em jogo contra o Burgos. Se despediu do clube após 29 jogos e 7 gols. Em 1993, foi para o Newell's Old Boys, onde estreou contra o Emelec. Fez uma boa estreia nesse jogo que era um amistoso, mas não marcou em jogos oficiais e sua passagem pelo clube foi muito rápida. Em 26 de janeiro de 1994, se despediu do clube em jogo amistoso contra o Vasco da Gama. Mesmo sem clube, foi convocado para a Copa do Mundo de 94, fez uma grande estreia, mas durante a competição surgiu mais um caso de doping na sua carreira. Maradona foi pego pelo uso de uma substância para emagrecer, mas que também era um poderoso estimulante. Seria essa a última Copa do Mundo de Maradona. Foram mais 15 meses de punição. Enquanto esperava o fim de sua punição, Maradona atuou em outros cargos no futebol. Foi diretor técnico e também treinador de futebol. Em 1995, voltou a jogar depois do fim da punição. Voltou pelo Boca Juniors. Sua estreia foi contra o Colón e seu primeiro gol saiu contra o seu ex-clube, o Argentinos Juniors. Maradona já não era mais o mesmo de tempos passados. Aos 35 anos, não conseguia mais entregar o mesmo brilho de anos anteriores. Ficou no clube até 97 e aí se aposentou com 31 jogos e 7 gols nessa segunda passagem pelo clube. Fora dos gramados, em 2008, se tornou o treinador da seleção argentina, seguindo por lá até 2010, quando levou a seleção até as quartas de final
da Copa do Mundo. Após essa experiência, partiu para treinar clubes do Oriente Médio. Passou ainda pelo futebol mexicano e seu último clube foi o Ginásio e Esgrima. O menino de Vila Fiorito encontrou no futebol o seu futuro, conseguiu dar aos seus pais uma vida melhor, brilhou intensamente, viveu o sonho. Foi enquanto praticava o esporte do seu sonho que também encontrou o seu pior pesadelo, as drogas. Dentro de campo, Diego Maradona se tornou Dios, um gênio que com a bola nos pés era imparável. Fora dele, era humano, cometia erros, falhava. A grandeza de sua história no futebol nunca será esquecida por nenhum amante do esporte. Diego no murió, sigue aquí en el corazón de todos los argentinos. Aquí estamos en el cilindro de Avellaneda, uno de los escenarios donde fue obviamente protagonista. Diego fue entrenador en el año 95, 10 partidos. Pero, como siempre digo, lo vamos a recordar por todo el mundo durante toda la historia. É o PIB de ouro, agora brilha nos campos do céu. Diego Armando Maradona se foi, mas a lenda nunca morrerá. Fala, família Barrados! Antes de encerrar esse vídeo, eu agradeço a participação do Lautaro Brudi e a colaboração do Nico Gomes do La Secta Deportiva. Os dois são do La Secta Deportiva da Argentina. Meu muito obrigado aos dois. Muchas gracias. É isso aí. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Se inscrever é de graça. Valeu! Fui!